Meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada a gente acompanhou uma instrução de Jesus acerca da oração e o tema era a oração insistente. A figura era uma viúva que ficava ali no pé do juiz para o juiz fazer justiça a ela. Então Jesus usa essa imagem para dizer, olha, quando os humildes, os pobres, os pequenos procuram por Deus, Ele não vai deixar ninguém esperando não, Ele vai agir logo para aqueles que pedem e que suplicam, né? Hoje a imagem é outra, mas o tema é o mesmo, é o tema da oração. E a imagem mostra para nós duas pessoas, de dois grupos diferentes do tempo de Jesus. Um era o fariseu e o outro era um cobrador de impostos, que se chamava também de publicano. Quem era o fariseu? O fariseu era um homem que pertencia a um grupo religioso dos fariseus. Esse grupo religioso era de homens leigos, e esses homens cultivavam a fé judaica, mas de uma maneira muito severa, muito rigorosa, com muitas normas, com muitas leis. A gente poderia aqui dizer, isso no tempo de Jesus, tá, gente? Com muitas picuinhas, com muitos detalhes e pormenores que dificultavam até a vivência da vida espiritual, sobretudo das pessoas mais simples, mais pobres, que não davam conta de viver aquelas regrinhas todas. E sendo tão severos, os fariseus também ficavam em cima das pessoas, uma espécie assim de atitude de policial, sabe? Vigiando para quem escorregasse, eles estavam em cima para acusar a pessoa de infiel, de impura, etc., né? Então, era um grupo muito difícil e que fez muita oposição a Jesus, esse grupo dos fariseus. Então Jesus mostra que esse homem fariseu, religioso, ele vai para o templo. Chegando lá no templo, olha bem a oração dele: meu Deus, eu te agradeço, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa muito boa, eu faço jejum, eu pago dízimo, eu não sou como os idólatras, não sou como os pagãos, não sou como o pessoal aí que comete pecado. Eu sou uma pessoa ótima, meu Deus, uma pessoa linda, né? Olha o tamanho do ego desse homem, né? Até diante de Deus, ele, na verdade, tem a si mesmo, né, como exemplo, como, né, modelo. Então, dentro dele, no coração dele, não tem lugar para Deus. A religião dele é com ele mesmo. No altar do coração dele está ele mesmo. O ego dele, o eu dele está ali, né? Então, Jesus faz uma comparação e volta a olhar para o cobrador de impostos. O fariseu, inclusive, tinha falado mal do cobrador de impostos na oração, né? E nem sou como aquele ali, aquele cobrador de impostos, né? Eu falo mal do outro ainda. E o cobrador de impostos, quem era? Era um grupo também do tempo de Jesus. Esse grupo atuava a favor do Império Romano, era um grupo de judeus que atuava a favor do Império Romano, cobrando impostos para o império do povo judeu. Então eles eram considerados traidores da pátria. Traidores. E esses traidores, eles não só cobravam dos judeus, mas eles cobravam ágio em cima do valor do imposto. A gente sabe que era muito por causa do cobrador de impostos chamado Zaqueu, que é o nosso evangelista Mateus. Zaqueu fala com Jesus na casa dele, quando Jesus vai visitá-lo, que se ele defraudou alguém, ele vai restituir até 4 vezes mais. É provavelmente a quantidade que ele tirava das pessoas a mais, além do imposto. Então eles eram pessoas odiadas, né? Além de odiados, considerados impuros, porque mexer com dinheiro estrangeiro, isso, segundo as normas da época, tornava uma pessoa impura. E além disso, eles roubavam, então eram pecadores mesmo, não há dúvidas aqui sobre isso, ele era mesmo um pecador. Mas ele faz uma oração diferente, esse pecador, que não era exemplo religioso para ninguém, que era tratado mesmo assim como escória,
né? Jesus mostra a oração dele era assim: ele nem ousava chegar perto, não levantava os olhos para o céu, e quando ele falava com Deus, ele falava: meu Deus, tem misericórdia, porque eu sou um pecador. Diferente, percebe? Então, embora ele fosse pecador e não fosse cumpridor de todas as normas e regras religiosas que o fariseu cumpria, a oração dele teve mais valor, porque no coração dele tinha um lugar para Deus. Ele pedia a Deus misericórdia, compaixão. Ele não falou mal de ninguém, né? Ele não se exaltou, ao contrário, ele se humilhou diante de Deus. E aí Jesus termina com uma sentença: porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso é uma regra de vida do Evangelho. O Evangelho insiste muito nisso, porque a gente vê tanto aqui quanto no Cântico de Maria essa mesma frase: esse Deus que derruba os poderosos de seus tronos e eleva e exalta os humildes. Então, a gente fica pensando que Jesus até aprendeu com ela, né? Essa coisa de exaltar os humildes. E nos textos bíblicos, a gente viu pela primeira leitura, também no Salmo, a gente percebe essa tônica de que Deus abre o seu coração para as pessoas humildes. Deus abre o seu coração para os pobres, para os que necessitam de Deus. A prece do humilde, falou a primeira leitura, atravessa os céus e ela não vai parar enquanto ela não encontrar aqui no coração de Deus. Bonito isso, né? Então a prece de quem é humilde chega até Deus, né? E vai ficar lá, tipo assim, cutucando ele, né? A gente tem um negócio de cutucar no Facebook, tem cutucar? Então a nossa prece fica lá cutucando Deus, né? A gente fica cutucando Deus. Isso é a prece do humilde, parece uma coisa viva, né? E é mesmo, a prece é uma coisa viva, a oração é uma coisa viva. Então essa atitude agrada a Deus, né? Se não me engano, a carta de Pedro vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes e pequeninos. Então, Jesus está mostrando esse ensinamento sobre a oração, que ressoa em todas as páginas da Bíblia, para ajudar os seus discípulos e discípulas, nós hoje, a procurar por Deus. Mas procurar por Deus com a verdadeira atitude de cristão. O cristão, ele não se exalta, mas ele conta com a bondade, a compaixão e a misericórdia de Deus. E aqui entra um elemento que eu acho que é importante a gente considerar. No caso da experiência cristã, não valem os méritos, mas vale a salvação. Essa é uma diferença importante que a gente tem, né? Não estou dizendo que a gente não está, digamos, obrigado a se esforçar. Claro que estamos. Todo mundo é chamado a se esforçar, a ser pessoas melhores, a tomar as decisões certas, a fazer o que é necessário, né, diante da vida, das situações, a escolher o caminho correto. Isso tudo faz parte da nossa vida. O esforço é contemplado na nossa vida, mas o decisivo para nós não é o nosso mérito, não é o nosso esforço, como pensava aquele homem fariseu. O decisivo para nós é a graça, o amor de Deus. O decisivo para nós é a salvação que Deus nos dá. Então é importante isso faz muita diferença. Inclusive, nós já tivemos muitas heresias na igreja que apostaram mais no mérito do que na graça e na salvação que Deus traz. E a igreja se corrigiu, né, ao longo do tempo, entendendo bem isso, que quem salva é Deus e não os nossos méritos. E antes mesmo que a gente responda a Deus por tudo de bom que Ele nos faz, Ele já está fazendo o bem para nós há muito tempo, muito antes. Então nós agradecemos e a gente pede que Ele sempre cuide de nós. Jesus é um desses humildes. Ele desceu do céu, Ele que tinha condição igual a Deus, desceu do céu e se fez um de nós. E se fez um de nós na forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz.
E na cruz ele rezou, ele pediu ao Pai, né, perdão por nós, por toda a humanidade. Então a oração de Jesus é uma prova de que ele ensina e ele faz aquilo que ele ensina, e por isso ele é o modelo de todo cristão. Amém.